Quem investe em ações sabe que elas podem variar ali 3%, 5% no dia. Isso é meio normal. Agora, se uma ação está caindo 50% no dia, geralmente isso não é uma queda. Isso daí é um desdobramento de ações, que no primeiro dia ele mostra que está tendo 50% ou mais de queda. Mas na verdade é quando uma empresa está quebrando a ação dela, uma ação em diversos pedaços. Então é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouco nesse vídeo e eu vou explicar alguns detalhes que você precisa saber. Mas primeiro vamos conceituar um pouco aqui. O que é o desdobramento de ações? Então isso acontece quando a empresa quiser, ela não é obrigada a fazer isso, é a empresa que decide se ela quer fazer isso ou não. Quando geralmente acontece quando o preço da ação está muito alto. Então, se uma ação está muito cara, está ali valendo R$50, R$100, R$200, pode ser feito um desdobramento justamente para baixar o preço dessa ação. E lembra que, na verdade, o preço de uma ação não é ela ser cara ou barata, tá? Só estou falando que o valor dela está muito alto. O valor para comprar um papel, uma ação, é um valor alto. Isso não quer dizer que ela está cara ou barata. O que diz isso são os indicadores da empresa, não é o valor da ação. E as empresas fazem isso geralmente por um único motivo, para poder ter mais negociações daquele papel durante o dia. Então ele vai ter mais liquidez, vai ter mais gente comprando e vendendo. Porque agora, se teve o desdobramento e a ação está mais barata, para eu negociar o mesmo valor que eu ia investir, eu preciso comprar mais ações. A pessoa que vai me vender tem que vender um número maior de ações. Então, isso é o principal motivo. E outro motivo que também afeta um pouco é você baixar um pouco a barreira de entrada. Então, às vezes, você vai investir pouco dinheiro, vai investir ali R$50. Dependendo da ação, R$50 você não consegue comprar, ela tem que ser menor que 50, certo? Ou, digamos, você está comprando alguma coisa e sobrou R$10 ali na tua conta. Daí, esses R$10 você não quer deixar parado, você vai lá e compra duas açãozinhas da Sanepar que está valendo... Acho que não está dando para comprar porque está mais de R$5 cada Sanepar agora. Mas é um exemplo do que pode ser feito quando a ação está com um preço menor. Lembra, não é mais barata, está com um preço menor. Isso também gera um efeito psicológico no investidor. Porque a pessoa que está investindo ali, às vezes ela vai pensar, será que eu vou comprar essa ação cara ou eu compro um monte de ação de uma ação que está um preço menor, não necessariamente mais barata? Quer ver? Dá uma olhada num comparativo aqui comigo. Pensa comigo. O que você faria nessa situação? Vamos dizer que você está investindo R$400, até o aporte mensal. Daí você tem essa opção de empresa, Monteiro Aranha, uma holding, muito boa, inclusive, mexe com Klabin, com diversas coisas, é uma holding bacana. Só que o preço de uma ação, quando eu gravei esse vídeo, R$398. Então você consegue comprar uma ação e não sobrou muita coisa ali para comprar mais nada. Ou você pode comprar Itaúsa, também uma holding, também muito boa, que está valendo R$10 a ação. E agora você consegue comprar 40 unidades. Pesa, né? Dá uma vontade de, vou comprar Itaúsa que eu compro 40 unidades. Monteiro Aranha só compro uma unidade. Pegou o efeito psicológico que gera quando tem o desdobramento e o preço da ação o preço da ação está menor? Então, na prática, o que acontece quando uma ação sofre desdobramento? Uma ação dessa empresa vai ser dividida ali em 2 ou 3. Uma ação se torna X, certo? Mas geralmente esse X é 2 ou 3. E, por outro lado, o preço da ação ele é dividido pelo valor X. Então, se a ação ela desdobrou 1 para 2, o valor da ação vai ser dividido por 2 também, certo? E, com isso, o valor total investido não altera, porque se você está multiplicando o número da ação e está dividindo o valor dela por esse mesmo número, o valor final, que é um multiplicado pelo outro, vai dar a mesma coisa, obviamente, né? E você também precisa atualizar seu preço médio para isso, senão vai dar problema. A gente vai falar um pouco mais sobre o preço médio no finalzinho. Como é que você faz para saber se uma ação teve desdobramento? Estou aqui no Status Invest, que eu uso para tudo, vou descer no exemplo dessa empresa SLC Agrícola, que lida com soja, com agro e Brasil é agro. De volta, embaixo dos dividendos, aqui está, desdobramento e grupamento. Essa empresa já sofreu 2 vezes desdobramento. Por quê? Porque o preço subiu muito, a agro vem performando muito bem nos últimos anos, e o preço da ação ficou muito alto. Então, eles resolveram fazer um desdobramento de 1 para 2 as 2 vezes. Vamos pegar como, por exemplo, o último que aconteceu dia 13 de 12 de 2023 e vamos dar uma olhada como é que ficaria para quem tem ações da SLC em carteira. Nesse exemplo prático, vamos dizer que você tinha SLC dia 13 do 12 e você tinha 500 ações da SLC Agrícola.
E cada ação, naquele dia, 13/12, quando foi anunciado e aconteceu o desdobramento, estava valendo R$ 38,42. Eu multiplicando um por outro, eu tinha um total de R$ 19.210 em SLC agrícola. Teve o desdobramento de 1 para 2. No próximo dia de manhã, o que vai acontecer? A minha quantidade de ações vai ser multiplicado por 2, porque o desdobramento foi de 1 para 2, então eu vou passar a ter 1.000 ações. O preço da ação é dividido por 2, então de 38,42 para 19,21. E o meu total investido é a mesma coisa, porque multiplicando 1.000 por 19,21, eu vou ter meus R$ 19.210 do mesmo jeito, sem alteração. E antes da gente continuar vendo como é que altera isso daqui em termos de preço médio na prática, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, porque eu estou te ajudando aqui para poder conhecer um negócio novo, te dando uma explicação, e você me ajuda com a sua inscrição, certo? E assim, nós dois estamos ganhando, beleza? Então vamos para a minha planilha. Aqui eu tenho na minha tela a minha planilha de controle de investimentos e eu estou com o exemplo do Banco do Brasil, que é um ativo que eles estão ali conversando sobre fazer um desdobramento. É um ativo que eu tenho, eu acredito que vai valorizar e eu acredito que esse desdobramento logo vai acontecer. Então, num exemplo prático, que depois de várias compras e vendas, com lucro, com prejuízo, eu estou tendo um total de 500 Banco do Brasil a um preço médio de 55,03 nesse momento. Então, o que eu vou fazer? Vamos supor que no dia 25/01, esse desdobramento aconteceu. O desdobramento que o Banco do Brasil está enrolando de fazer, está namorando de fazer. Aconteceu o desdobramento ali e foi de 1 para 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é zerar a minha quantidade de posições aqui, com o preço médio, o último preço médio que eu tinha de 56,03, só para a minha quantidade, o preço médio, ficar pronto para receber a nova quantidade de acordo com as fórmulas da planilha. Ficou aqui um valor de 1,75 em lucro prejuízo na venda, que na verdade isso aqui não foi uma venda, só estou ajustando a planilha. E esse 1,75 ele fica aqui por causa das casas de arredondamento do preço médio. Então eu só vou lançar aqui ele como uma taxa que nunca existiu, mas só para poder ficar zerado isso daqui. E o que vai acontecer no dia 26/01? Se o desdobramento foi de 1 para 2 e eu tinha 500 ações, eu vou multiplicar ela por 2. Então eu vou ficar com 1.000 ações de Banco do Brasil. 1.000 ações de Banco do Brasil. E o desdobramento foi de 1 para 2 e o meu preço médio era 55,03, eu preciso dividir isso daqui por 2. Então vai ficar 27,51 meu preço médio. E o valor de taxa, nesse caso, fica zerado. Então, tá vendo aqui, ó? É praticamente o mesmo valor ali, né? 27.510 ali que eu tinha de taxas de valor total investido, se manteve o mesmo. O valor total investido não alterou. Só alterou o preço médio, que agora o preço médio é mais baixo. E eu gosto de deixar uma anotação aqui, ó. Porque lá na frente, eu não vou lembrar o que aconteceu, né? Daqui 3 anos. Então eu gosto de colocar que aqui teve um desdobramento de 1 para 2. Coloca aqui, coloca no de baixo. Desdobramento de 1 para 2. E lá no futuro, quando eu for consultar isso aqui, eu vou saber o que aconteceu. Inclusive, para quem se interessar nessa planilha, é a minha planilha de controle de ativos, que eu faço a gestão dos meus ativos, eu abro essa planilha praticamente todo dia para lançar todas as minhas notas de corretagem, ver como é que tá meus investimentos, ver meu fechamento mensal, a quantidade de dividendo que caiu, ver lucros e prejuízos que eu tive com venda de cada ativo, ver o acumulado no mês para ver se eu tenho que pagar alguma DARF ou não. E o link dessa planilha com o curso, porque eu preciso explicar como é que funciona a planilha no detalhe para quem for usar ela todo dia, eu vou deixar aqui embaixo o link certinho lá do Hotmart com uma explicação mais a fundo para quem interessar. Beleza, agora você sabe o que é o desdobramento de ações, que uma ação vai virar um número tal, 2 ou 3 geralmente. Mas afinal, isso daí é um negócio bom ou um negócio ruim se você tem uma empresa que está fazendo isso? Veja, quando uma empresa é lançada na bolsa e o valor dela começa a subir a ponto de ficar tão alto o valor que precisa fazer um desdobramento, quer dizer que ela valorizou ao longo do tempo, que é o que a gente quer com as nossas ações. Então, se uma ação está fazendo desdobramento, geralmente é um sinal bom, porque tem mais gente comprando aquela ação do que gente vendendo aquela ação, e com isso o preço dela vai subindo. E é isso que a gente quer, que o preço suba, e daí faça um desdobramento, para a gente ganhar mais ações, e ele continue subindo, e faça esse ciclo infinito, que nem a SLC, que aconteceu 2 vezes esse desdobramento já. A gente viu ali no começo que você tem que atualizar seu preço médio. Inclusive, a gente usou a minha planilha para atualizar o preço médio de uma situação real de Banco do Brasil.
E o que acontece se você não atualizar de uma maneira correta o preço médio, se você não tiver o valor certo do preço médio? Eu vou deixar esse vídeo aqui, que ele vai te explicar qual a importância do teu preço médio estar correto e o que acontece se você não manter ele como deveria estar, que problemas você vai sofrer. Então dá uma olhada nesse vídeo que ele vai te explicar isso.